Senhoras e senhores, chegamos. Nessa frase estilo Marcos Mion que a gente começa o nosso primeiro podcast aqui no YouTube, com a proposta de falar sobre o ocultismo, né? Sempre como algo de curiosidade, não como uma opinião que tem que ser levada a ferro e fogo. Eu sou o Sancler. Eu sou o Júlio. É Halloween, mas sou mais conhecido como Amorelli por conta dos nicks dos jogos. Meu nome é Isaías e eu não tenho nenhum nick, mas eu sou feio, então não preciso disso não. Olha lá, Sancler, toca o barco. Então, galera, nossa proposta aqui é toda sexta-feira postar algum conteúdo para vocês aqui envolvendo ocultismo, esoterismo, uma conversa aqui bem tranquila. Toda sexta às 8 horas da noite, então vai ter algum podcast aqui. Eu ia falar vídeo, mas a gente não aparece, né? Então é só o áudio mesmo. Hoje vai ser uma conversa bem informal, meio que para fazer uma apresentação sobre cada um de nós, para vocês, né? Sobre o que aconteceu na nossa vida para a gente chegar dentro do ocultismo. E hoje não vai ter um mediador. Ficou acordado aqui entre a gente que toda semana pelo menos um de nós vai estar mediando a conversa. Mas essa semana vai ser algo bem livre. E é isso aí. A nossa proposta hoje então é falar sobre como a gente começou dentro do ocultismo. Alguém quer começar? O Sancler pode começar, mas a gente, só para dando um adendo aí, a gente vai falar sobre tudo. Então é uma coisa bem descontraída entre a gente. A gente vai analisar, nas primeiras semanas, a gente vai analisar um livro que a gente é o Tratado da Magia do Papi. A gente analisando esse livro, a gente vai falar que vai ter entrevista, a gente tá vendo que vai ter entrevista, falar sobre os assuntos livres, como a gente vai falar hoje sobre Halloween, como a gente gosta muito dessa data, muito, muito, muito. A gente vai falar sobre tudo o tempo todo, entendeu? Então cola com a gente que vai ser de boa, né, Julião? Vai ser de boa. É isso aí. E o Sancler vai se apresentar, vai falar um pouco de como que ele entrou, depois o Julião, depois estou aí para falar como a gente entrou meio que nessa vida. Vai lá, Sam, começa aí. Então, vamos lá, vou tentar dar uma resumida aqui, porque a história é bem longa, né? O meu interesse começou quando eu ainda era bem novinho, apesar de eu ter essa cara de novo, que algumas pessoas falam que é uma cara jovem, mas eu já tenho uma certa idade, tenho quase 30 anos. Essa aparência jovial aqui é fruto do pacto? Não, caô, não é não. Mas enfim, meu interesse ele começou muito por conta do trabalho do meu pai. Ele trabalhava numa distribuidora de revista. E já naquela época, né, quando eu era moleque ainda, muita revista chegava na banca falando ou sobre ordens iniciáticas, ou então tratando de elementos históricos em que essas ordens iniciáticas estavam envolvidas, e eu, muitas das vezes, pegava aquelas revistas para ler e acabava me interessando cada vez mais pelo conteúdo que tinha ali dentro, né? Tinha muita coisa sobre maçonaria, principalmente na época, e aí, hoje eu já percebo, né, que muitas daquelas coisas que eram publicadas não são verdades, e outras até são, né? Então, assim, meu interesse ele começou meio que daí mesmo, surgindo daí. A minha família, ela cresceu num meio esotérico bem forte. Os meus tios, os meus avós, eles eram do candomblé ou da umbanda, então alguma coisa de magia sempre teve muito presente dentro da minha família, mas quando eu nasci, eu já nasci meio que inserido num contexto em que minha mãe já era cristã, né? Hoje ela não é mais, mas em que ela já era uma cristã, e eu acabei não tendo tanto contato assim por parte da minha família com esses conteúdos mais místicos, mais mágicos. Eu acabei indo por conta própria. Então, vamos lá, vamos falar quando eu comecei a realmente ter contato com isso mesmo, né? De uma maneira um pouco mais forte. Foi quando eu tinha por volta dos 12 anos, e aí meus vizinhos me convidaram para uma reunião de um grupo que vinha na casa deles, e esse grupo a galera desse grupo fazia estudo bíblico, e acabavam discutindo sobre alguns temas relacionados a sociedades secretas. Por ser um grupo cristão, então tinha ainda esse lance assim meio que, como é que eu posso dizer, conspiracionista das coisas. Mas ali eles já falavam de sociedades secretas, falavam de mitologia, de um olhar um pouquinho deturpado, e já naquela época já me causava um pouco de estranhamento. Me dava a sensação de que aquelas histórias que eles contavam
não eram exatamente da mesma forma como eles contavam. Mas, mesmo assim, isso favoreceu muito meu lado curioso, e era um lugar que eu gostava, né? Porque o grupo ele era formado por missionários. Então, a maioria deles ali, grande parte, né? Falava outras línguas, falavam outros idiomas, então era um negócio legal. Eles tinham umas reuniões em sítios, cara, que eu era moleque, né? E assim, era uma porrada de criança, que falava italiano, falava argentino, e aquilo dali era maneiro, porque eu não entendia porra nenhuma, mas eu tava ali correndo junto com ela. E era maneiro. E é engraçado, assim, eu não vou falar o nome do grupo, mas esse grupo ele tem uma história um pouquinho obscura. Se a galera for dar uma pesquisada aí, com algumas pistas que eu vou dar, a galera vai conseguir meio que identificar. Uma das pessoas que fazia parte desse grupo, aliás, ele era o River Phoenix, que é o irmão do Joaquim Phoenix, que fez o filme do Coringa, e esse cara ele fazia parte desse grupo, ele até tem algumas polêmicas que ele acabou sendo envolvido dentro desse grupo, e o grupo ele realmente era muito polêmico, ele tinha uma pegada um pouco hippie, mas na época em que eu fiquei lá por volta por mais ou menos uns 5, 6 anos, eu nunca soube de nada, nunca presenciei nada, mas sempre teve esse lance de discutir sobre ocultismo. Isso daí sempre aconteceu lá dentro, a gente sempre acabava falando sobre a maçonaria, ou sobre a própria magia mesmo, ou então sobre os Rosa Cruzes, enfim, alguns assuntos desses sempre vinham à tona, Nova Era. Foi nessa época também que eu acabei tendo contato com o primeiro livro ocultista, e aí foi por volta dos meus, não sei, 14, 15 anos, eu não sei precisar a idade, mas eu acabei tendo contato com o primeiro livro ocultista, que foi Dogma e Ritual de Alta Magia. Foi a parte, não foi inteiro, mas foi um trecho no qual o Eliphas Levi falava sobre o Baphomet, que eu nunca consegui enxergar como a figura do diabo, mesmo tendo crescido ali num ambiente cristão, eu não conseguia ver isso nele, né? Eu achava que era alguma coisa que tinha por trás daquele símbolo, não era exatamente aquilo dali que as pessoas vinham e se assustavam. Mas esse grupo, ele parou de se reunir, mas por conta do distanciamento, porque as reuniões elas não eram fixas em determinado local, né? Horas eram em Jacarepaguá, horas eram na Barra, enfim, ela vivia trocando de lugar, cada vez foi ficando mais distante, meus vizinhos pararam de ir, como eu era muito pequeno, não tinha idade para sair aí correndo pelo mundo sozinho, eu, por consequência, também acabei parando de ir. E logo depois eu entrei na igreja. Aí sim, já foi por volta ali do final do meu terceiro ano do ensino médio, que aí vale notar que eu cresci num ambiente cristão, mas eu não ia para a igreja. Pelo menos eu não era uma presença muito frequente na igreja. De vez em quando eu ia, mas nunca era algo presente. E eu também nunca me senti lá dentro, né? Eu ia, de vez em quando visitava, mas nunca me senti lá dentro. Mas no terceiro ano do ensino médio eu decidi entrar para ver como é que era. Não curti tanto, era de uma igreja aí de um certo pastor bigodudo, que eu não vou falar o nome, mas acho que a galera vai entender a referência. Talvez tenha sido um ambiente assim um pouco assustador demais para mim, que as pessoas eram muito conservadoras, e já naquela idade eu não conseguia... É o quê? Isso que é estranho, né? Tipo, o ambiente ocultista é menos terroroso do que o ambiente evangélico. É muito estranho. É um negócio estranho, curioso, né? E eu não me sentia bem, era um ambiente muito conservador. Eu sempre fui muito questionador. Eu questionava, tinha vezes que o pastor estava lá no púlpito e eu sentava com alguns amigos do meu lado e eu questionava o que o pastor estava falando. E aliás, eu fiquei lá por volta de uns 7 ou 8 meses. E eu cheguei a tentar criar um grupo de ocultismo dentro da igreja para falar sobre ocultismo dentro da igreja. Acabou o grupo na terceira reunião, não tinha mais. O pastor falou que as reuniões estavam indo longe demais. Eu tentei de maneira sutil, né? Eu não ia fazer algo assim escancarado, que eu também sabia os limites. Mas enfim, acabou. Eu saí em 2013, uma fama péssima. Eu acho que o Isaías conviveu comigo na parte que eu saí, eu não sei agora, mas foi bem difícil, porque eu fui chamado de rebelde, vinham na minha casa direto para tentar me convencer a voltar, queriam me colocar perto de pastor,
me chamavam de bruxo, de maçom, pensando que estavam me ofendendo, para mim nunca foi uma ofensa. Me colocavam dentro da maçonaria, eu achava engraçado, cara, porque eu não era da maçonaria, eu sou da maçonaria. Exatamente, me colocavam. Eu ficava, cara, vocês estão sabendo mais da minha vida do que eu. Mas enfim, eu ainda tive uma segunda passagem pela igreja, que foi já no começo da faculdade, né? Lá em 2018, fiquei, não sei, uns 4 meses, se eu não me engano, foi época de eleição, foi uma época muito difícil. E nessa época, né, eu não voltei por conta própria. Era para ajudar mais um familiar, um problema de família que tinha, e essa pessoa da minha família estava precisando de um apoio, ela era dessa religião, então eu quis ir para ajudar a fazer ali a minha boa ação, né? Acabou que me gerou muitas atitudes impensadas, eu me arrependo de muita coisa, não era para eu ter voltado, foi contra a minha vontade, mas eu aprendi muita coisa também. Uma delas é a paciência. Era um lugar que eu realmente tinha que ter paciência. Mas eu preciso fazer um elogio a algo dentro do cristianismo, que é a questão dos batistas. Os batistas, eles sempre foram voltados mais a essa questão do estudo bíblico e dessa abertura para o debate sobre as ideias. Então, por mais que no ambiente cristão eu me sentisse bem feliz, eu acho que dentro das igrejas batistas eu ainda conseguia ter um pouquinho de convivência, né? Aí, beleza. Ainda em 2018, já no meu segundo período da faculdade, quando eu já estava ali quase saindo da igreja, eu conheci uma pessoa dentro da faculdade. Essa pessoa me despertou interesse de voltar a estudar o ocultismo, é uma amiga que eu considero bastante, e daí para frente começaram a aparecer mais e mais pessoas que também curtiram a vibe, né, e foram se aproximando de mim, tanto na faculdade quanto fora, e a gente foi estudando um negocinho aqui, outro ali, e acabou que hoje eu voltei a entrar de cabeça dentro do ocultismo. Não é legal ficar aqui falando se eu pertenço ou não pertenço a determinada instituição, se eu pertenço ou não pertenço a determinada ordem iniciática, eu acho que isso daí não é necessário falar, mas eu decidi entrar de cabeça. Então eu entrei de cabeça e hoje eu tô aqui fazendo um podcast com vocês sobre algumas coisas que eu conheço, outras coisas eu desconheço e vocês conhecem, e nessa troca de ideia a gente vai evoluindo, e eu espero que a galera goste. Mas essa foi a minha história. Foi uma história que, aliás, eu vejo um padrão dentro da literatura ocultista, que são esses ocultistas, esses magos, que meio que surgem de dentro do cristianismo, né? O cristianismo, ele acaba gerando muitos magos. O Eliphas Levi, o Papi, o Albert Pike, esses caras, eles saem de alguma forma de dentro do cristianismo, seja por revolta, seja por rebeldia, mas eles acabam focando o seu estudo dentro daquilo que a igreja tentava proibir. E eu acho isso muito interessante. Bom, isso daí é um pouquinho da minha história, tem muito mais coisa, mas eu estou tentando simplificar aqui. E é isso. Beleza, muito boa. Eu vou dizer aqui mais uma vez que eu sou o Júlio. O pessoal muito me conhece por Amorelli. Amorelli é o meu nome mesmo, meu nome do meio. Mas eu uso muito para os nicks dos jogos, porque eu acho que fica bem colocado. Nome iniciático. Nome iniciático. Eu te convoco, Amorelli. A gente está começando esse podcast hoje no dia 31 de outubro, porque decidimos colocar essa data comemorativa como Halloween, né, que todos nós três gostamos muito dessa data. E acredito que vocês que estão nos ouvindo também gostem muito. Eu venho de origem cristã também. Acredito que todos aqui vieram de um mesmo berço, né? Eu era daquele tipo de criança que era arrastada para a igreja pela avó ou pela mãe, mas chegava lá e não gostava muito do que eu ouvia. E eu fui crescendo em um ambiente um tanto quanto fechado, tanto para as ideias, quanto para conversas, quanto para qualquer tipo de liberdade condicional física, material, etc. Bom, intrapessoal falando, eu acabei me interessando mais em estudar
sobre o cristianismo, né? Os estudos bíblicos, a palavra e tudo mais, porque há muitas coisas ali que são deturpadas pelas igrejas do mundo contemporâneo, assim como era também na antiguidade. Mas existem muitas coisas ali que dá para você aproveitar. Muito do que eu vou falar aqui vai pegar referência do que o Sinclair falou, que é muitos dos ocultistas ou magos saem de dentro do cristianismo exatamente por buscar conhecimento, muitas das vezes, e conhecimentos assim, entre aspas, fantásticos e fascinantes. Porque não sei vocês, mas eu considero a bruxaria algo fascinante. Principalmente, primeiro de tudo, a primeira vertente é por conta dos elementos naturais, assim como os magos, os ocultistas, eles têm apreço sobre essas coisas, né? E eles vão fazer referência aos produtos químicos, produtos matemáticos, vão fazer referência às astrologias, os planetas, né? Todas aquelas coisas que tem um ciclo, que tem um sistema, que tem uma ordenância e que é muito legal de se observar. E que é muito legal também de se observar no aspecto humano. Quando a gente vai falar, por exemplo, dos signos do zodíaco. É algo que, para as igrejas modernas, ou até mesmo para a palavra da Bíblia, ou alguma coisa assim, para um cristão seria uma espécie de heresia, uma espécie de falta de respeito com a palavra, ou algo assim. Mas querendo ou não, é um conhecimento fascinante, principalmente no estudo do horóscopo, não do horóscopo, mas dos signos do zodíaco na ordem esotérica, que eu considero como algo extremamente divergente do horóscopo tradicional. Então, assim, eu também sou um curioso, assim como os dois que estão nos acompanhando. Ainda que eu seja cristão e que eu siga a doutrina do cristianismo, essas coisas me chamam muito a atenção e sempre me chamaram a atenção. Então, assim, eu cresci passando por diversas igrejas. Eu não citaria os nomes delas aqui, mas são igrejas de nomes grandes, de nomes famosos, e em todas elas eu tive decepções, mas em todas elas eu tive experiências também que eu poderia moldar para a minha construção no ser que sou hoje. Certo? Tendo por base esse tipo de sabedoria ou esse tipo de experiência, hoje eu sei que se eu pegar para estudar esse tipo de coisa como ocultismo, magia, eu posso também pegar disso para acrescentar como algo construtivo em mim e pegar as coisas boas e excluir as coisas más. Eu acho que ponto psicológico de todo mago. Acredito que fonte de conhecimento já é basicamente magia. Nos tempos remotos, né, aquele que tinha um conhecimento aí que era um pouquinho fora da tradição religiosa, dos dogmas da religião vigente, né, que dominava o território naquela época, já era considerado bruxaria. E as histórias de bruxos sempre me chamaram a atenção. Não só as histórias, mas como suas cores utilizadas, seus louvores ao luau. Já tive uma amiga, por volta de meus 17, 18 anos, que ela e a família dela, ela, a mãe e a avó, sempre que dava lua cheia, elas saíam de suas casas para o quintal e ficavam cantando para a lua por pelo menos 3 horas. Era algo que ela não tinha um costume de falar para as pessoas abertamente, porque é algo esquisito de se você ouvir. É algo esquisito de se praticar.
Mas eu achei fantástico. E ela confiava em mim para dizer aquilo. Então, assim, o que me impede de estudar sobre coisas fascinantes como essas? Né? Acredito que a arte da bruxaria ou do mago tem muito para ensinar como é ser construído em modo pessoal, tanto para o social, assim como o cristianismo ensina também. Então, assim, esse sou eu, né? Alguém que passou por algumas experiências e que tende tentando escolher dessas experiências as coisas boas para levar para frente. Então, assim, eu sou um curioso e vivo Halloween. Acho que você Então, pode começar, Isaías. então, meu nome é Isaías. Eu acho que os dois falaram muito bem, né? O que eles são. Então, eu sou meio que o interpelo dos dois, porque o Júlio eu cresci, né, na quarta série ali, e o Sancler foi a vida toda. Então, tipo, minha mãe é muito cristã, então sempre convenceu as duas mães, né, no caso, mais a mãe do Sancler e mais o Júlio, né, em si, a tentar seguir esse caminho cristão. Então, tipo, veio numa família que, vamos dizer assim, a gente conhece muito de perto o cristianismo e a gente conhece muito de perto as igrejas em si, né? Uma igreja muito conhecida, que a gente não vai citar nome, né? A gente estava muito de perto, a gente sabe muito disso. Eu diferente do Júlio, eu vou tentar seguir um pouco. Eu não tenho, vou informar para vocês que eu não tenho religião. Vamos botar assim, eu não vou colocar um rótulo em mim de religião, pelo menos não para vocês, para não parecer um pouco chato. Mas a gente pesquisa sobre tudo e a gente é muito curioso. Minha história de vida, como eu falei para vocês, é aquela questão: a gente nasce cristão, a gente tem aquela vivência de que tudo é pecado, então, tipo assim, e carta de Yu-Gi-Oh! Era pecado, Harry Potter é pecado, e aquelas coisas que geralmente as pessoas vão, né? Mas diferentemente de muita gente, tipo jovem mesmo, né? Vai direto o que o Nino Denani fala muito, a questão de ir por muito oposto. Então, eu vou pro satanismo, é que a religião, o cristianismo é uma babaquice. Então, tu vai direto pro ocultismo e vai pro satanismo. É uma coisa meio infantil, acho que isso é coisa de adolescente, né? E ir direto pro oposto. A gente não, no caso eu não, eu sempre tentei seguir, no caso, os passos cristãos, aí hoje já passei pelo espiritismo, minha professora me levou para o espiritismo kardecista, já visitei alguns centros de Umbanda, nunca fui para Candomblé, mas já visitei alguns centros de Umbanda, depois eu conheci ordens iniciáticas, então no caso, não, já vi, né, sobre ordens iniciáticas, não adentrei a uma, mas então aí e livros que a gente sempre lê, que no caso a gente, como curioso, a gente está sempre lendo. Isso é muito legal, sabe, quando a gente conhece. Então, nós três somos curiosos, no caso, eu sou um curioso também, caso eu estou aprendendo, a gente não sabe de tudo, a gente vai fazer uma análise, né, sobre o livro do Papi, então a gente pode falar besteira, mas a gente está tentando um olhar muito de curiosidade, a gente olha de curiosidade para a vida, a gente não tem, às vezes não tem muitos princípios assim a seguir, para a gente a vida é muito relativa, entendeu? Em partes, a vida para a gente tem coisas muito assertivas, mas muitas coisas são muito relativas, e a vida é isso, sabe? Então, eu cresci vendo muita coisa errada dentro da religião do cristianismo, tem coisa errada em todas as religiões, tem coisas erradas em todas as seitas,
tem aquelas coisas erradas em muitos lugares, mas o que eu aprendi a conversar com as pessoas. Eu tenho uma amiga que ela é candomblessista, eu gosto muito dela. Ela é uma garota que eu tenho muita proximidade. Ela vai ter a festa do santo dela agora em janeiro. Eu tô querendo muito ir, porque o espírito da religião em si traz consigo um espírito de comunidade. E eu amo esse espírito. Para quem, no caso, não cresceu em família, né, não teve uma família estruturada como eu tive, no caso, foi sempre eu, minha mãe e meu irmão, teve uma família. Quando a gente entra na religião, quando a gente sente acolhido, a gente sai um pouco do tradicional e tal, e se sente bem, se sente pertencido. Porque a religião traz com a gente isso, né? A noção do pertencimento. Então, eu sempre fui para religiões tentando buscar um pouco dessa noção de pertencimento. E eu sempre amei essa noção, eu sempre gostei demais dessa noção de pertencimento. Eu senti isso tanto no evangelho, tanto no kardecista, tanto no humano, em todas as religiões que eu já passei, assim, no caso, eu já senti isso, sabe? E eu sou muito feliz, de verdade, por ter passado por tudo isso, sabe? Por ter essas noções. Quando eu vejo essa minha amiga no candomblé, eu falo, o olhar que antes era de tristeza, de depressão e tal, e ela encontrou a casa dela no meio do candomblé, eu fico muito, mas muito feliz, sabe? E é isso, é meio que isso. Não que o ateísmo não possa encontrar essa paz, sabe? Longe disso. É uma cosmovisão como qualquer outra, uma visão de mundo como qualquer outra, e estamos aí, né, pessoal? Estamos aí. E vamos falar um pouco sobre a melhor época do ano, que venhamos e convenhamos, é a melhor época do ano, que é o Halloween. Aqui é a festa do Saci, a gente bem sabe, aí deixa de ser chato, de falar, é Saci. Saci é também, a gente comemora o Saci, comemora o Papai Noel, a gente comemora a porra toda, porque nós é assim, entendeu? Né, Sancler? O sincretismo, né? O Brasil tem essa visão sincrética, né? A gente é de tem que tudo. comemorar a porra toda. Comemora a porra toda, e tudo é nosso. É isso. E é tão bagunçado, né, que o nosso Halloween, né, no sentido de entrega de doce e tal, na verdade é no dia de São Cosme e Damião. A gente tem um Halloween mas um pouco mais cedo, né? Eu tava falando com o Júlio isso. Falei, poxa, o nosso Halloween é o Cosme e Damião, cara. Pô, sair correndo pra pegar doce. Na verdade, o Halloween mesmo, na verdade, seria o dia de finados misturado com São Cosme e Damião, né? É, bem por ali, né? Exatamente. Aquela época. E é muito legal, cara. E a gente, gosta, cara. É muito maneiro ver um vídeo de verdade. É muito maneiro ver um vídeo do Zeca Pagodinho entregando doce. Esse cara não tem vídeo melhor. O cara com o Bramão na mão e o cara tá lá entregando doce. O cara é rico, tá ligado? O cara tem dinheiro pra caramba. E o cara tá fazendo aquilo por quê? Ninguém sabe. Tá ligado? É porque, faz parte da vida dele, tá ali perto, e misturando com criança, e doando. Cara, isso é muito legal. E a gente meio que despreza isso, isso é chato também, né? Colocar as outras épocas, o Halloween. O Halloween é muito melhor do que São Cosme e Damião. Pelo amor, né, cara? Tudo é legal, sabe? Tudo é legal. Essa época é muito legal, tá ligado? Ver gente dos Estados Unidos lá, nevando. Agora começou a nevar lá nos Estados Unidos, né? O primeiro dia de neve foi hoje lá nos Estados Unidos. É muito legal, os caras lá, fantasiados, batendo trick or treat, no caso, doce ou travessura, é muito maneiro aquilo, tá ligado? Eu acho que podia ter também, né, cara? Isso é, pô. A gente podia ter, né, fechar a penha toda, tá ligado? E fazer esse lance. Porque assim, a penha toda ela já é um terror por si própria, né? Então assim, já ia ficar maneiro aí, já. Exatamente. Assim, o que o Isaías quis dizer foi que nós não somos dotados de certezas. Nós não temos exatamente. nas nossas cabeças. Nós estamos abertos ao diálogo e abertos à busca do conhecimento. Exatamente. Nunca falar, o Júlio tem as certezas dele, o Sancler tem a certeza dele, longe disso.
Mas a gente tá sempre buscando conhecimento, sempre isso, entendeu? A gente sempre tá buscando mais. E a gente tá nessa época do ano, esse é o primeiro podcast nosso, a gente gosta muito, como eu vou repetir isso umas 1000 vezes, para deixar bem fixo na cabeça de vocês, a gente gosta muito, entendeu? Se quiser mandar presente para nós de Halloween, bruxa, fazer invocação para nós, então nós está para tudo. Não faz coisa ruim, nós está aí para tudo. Estou fazendo uma culpa para minha mãe, nós está aí para tudo. A gente gosta muito. A gente gosta muito dessa vida. Por falar em Halloween, eu queria até trazer aqui nesse áudio um pouco sobre a origem do Halloween. Queria muito que o pessoal ouvisse, que assim, pelo que já li sobre o Halloween, parece que é uma cultura que veio das antigas festas da cultura celta, né? As festas da colheita. Era uma festividade gaélica que foi cristianizada como quase tudo que a gente tem aqui no Ocidente, né? Pela igreja primitiva. Eram mais festas de origem pagã, assim como as outras receitas iniciáticas que a gente vai estudar daqui para frente, nos podcasts posteriores, né? E assim, era legal exatamente porque é realmente um São Cosme e Damião misturado com o Dia de Finados, porque na Europa, ali pelo século XVIII, por aí, século XVIII, parece que eles comemoravam o Halloween da seguinte forma, parece que era Dia de Finados, e as crianças batiam na porta das pessoas na rua, né, da comunidade, e em troca de um doce, elas rezavam, oravam para os falecidos da família daquela casa. Então era uma troca. As crianças chegavam, faziam uma oração, uma reza, uma súplica, um mantra, oravam ali, e a família entregava um doce para essa criança, seja um bolo, chocolate, qualquer coisa do tipo. Quando essa cultura foi para os Estados Unidos, né, para o Ocidente, para a América do Norte, que eles colocaram esse glamour todo de se fantasiar e tudo mais. É por isso que hoje a gente conhece o Halloween, a tradição do Halloween, das crianças baterem na porta das pessoas e pedirem por doces ou travessuras, tá? Lembrando que Halloween antigamente, nisso que eu falei sobre o bolo e a oração, não tinha travessura, era só a oração mesmo. Na verdade, eles incrementaram esse negócio da travessura, meio que obrigando, entre aspas, a pessoa a dar o doce para a criança. Mas, assim, descendo aqui agora para a América do Sul, né, que é muito mais cristianizada do que o resto da América, parece que eles dividiram o Halloween em dois, que é o São Cosme e Damião e o Dia de Finados. Então a gente não consegue ter essa festividade que é tão legal com a nossa cultura aí. É isso aí, é o Rei dos Mortos, né, Julião? Pois é. Comemorar os Reis dos Mortos. É legal ver a cultura pagã ali. Eu gosto muito, o pessoal fala, é o sincretismo e tal. Eu gosto disso. Eu gosto como brasileiro, transformou isso no sincretismo. Temos a Umbanda, a Quimbanda, Candomblé, temos muitas religiões de matriz africana, isso é muito legal. Essa mistura, sabe, da Évora, por exemplo, entrar no Candomblé, essa mistura de tudo, sabe? Eu gosto do brasileiro porque ele abraça muitas culturas. Eu gosto do Brasil em si. Ele é isso, ele tem um espírito de comunidade. Então, tipo assim, você quer ser isso? O que é isso? Então a gente mistura com isso e tá beleza, tá ligado? Bora junto, sabe? A gente é isso, tá ligado? E eu sou muito feliz por ter nascido no Brasil, por a gente ter essa cultura rica, sabe? É triste não ter Halloween, é triste. Mas já tendo o Cosme e Damião dando doce pra caralho aí, tá ótimo, né, Sancler? Exatamente. O que importa é que a gente tá pegando doce. Exatamente, tá comendo pra caramba.
Exatamente. Já peguei gente dando cerveja também, que também eu acho que é bem legal. Acho que dessa é uma ideia que tem que ser adotada. Exatamente, um Bramão para os adultos, por que não os adultos não ganham um Bramão? A gente podia ganhar umas Brahma aí Pois é, litrão aí, né? Uma latinha. Aí calor pra caralho no Rio. A gente é do Rio, a maioria morou ali no Penhão, tá ligado? Onde o baile rola solto. Nós vai pro baile todo final de semana, né, pessoal? Final de semana. Nossa. Ela rolando solta, porra. É isso, pessoal. E assim, trazendo assim, dando uma complementar aí no que o Juliano falou, no hemisfério norte, né, dia 31 de outubro, e no hemisfério sul, dia 1º de maio, é o Samhain, ou Samhain, enfim, tem várias formas de falar isso daí, mas acredita-se que é justamente a época em que esse véu que separa o nosso mundo físico do mundo astral, ele está um pouquinho mais suscetível a contatos, né? Então, ainda assim, também é uma celebração aos mortos, de certa forma. É a época em que a deusa ela se transforma numa velha sábia. Então, tem muitas coisas assim inseridas nessa data que dariam uma pesquisa gigantesca, uma pesquisa quilométrica. E aí, para quem curte o paganismo, vale a pena dar uma pesquisada. Eu acredito que a gente vai trazer alguma coisa ainda sobre isso, né? Com sobre certeza. A sexta-feira 13 ou sobre o 31 Halloween. de outubro, mesmo como ele é. Exatamente. Acho que a gente vai trazer algo um pouco mais completo aí mais pra frente. Eu tinha uma amiga que ela era pagã mesmo, de ficar nua aí pela floresta. Aí ela me contava as histórias dela. Ela em junho, né, aquela transição do ano novo pro calendário nórdico, né, ali lá para junho, julho e tal, ela fazia a festa dela e tal, e eu achava aquilo incrível. Tipo, é muito legal o paganismo. Que pena que essa cultura não é tão próxima assim da gente, né, pra gente aprender mais. E o Halloween vem com essa a gente podia pegar os artigos, a gente vai pegar muito os artigos do Salem, a gente quer muito falar sobre Salem, também a gente quer falar muito, entrar no assunto da bruxaria e pegar desde o início, a gente vai falar a história da bruxaria, ainda tem muita coisa para rolar nesses podcasts que a gente está fazendo, a gente está muito animado, para fazer isso para vocês. Não vai ser um conteúdo 100%, até porque a gente é pobre. Entendeu? A gente não está na riqueza, a gente quer colocar ainda, melhorar o nosso áudio, ainda é o nosso fundamental, porque a gente não pode ficar com um áudio tão ruim, mas a gente partiu da premissa de ser diferente por ser curioso, sabe? Pois é, nós somos um pouco mais humildes. Não está afirmando nada para vocês, a gente não está afirmando nada, a gente não quer provar nenhuma religião que é certa. A gente quer mostrar conteúdo, apresentar para vocês que vocês também têm muitas pessoas curiosas e não sabem por onde começar, sabe? Não sabem meio que por onde guiar. E a gente pode até dar um norte. Poxa, você pode conhecer essa vertente aqui, sabe? A gente começou pelo livro do Papi bem por conta porque é bem iniciático, sabe? Ali no mundo ocultista. Então espero que vocês gostem. De verdade, agora tá batendo uns 40 minutos de gravação. É mais ou menos esse tempo que a gente vai bater. Eu espero que vocês gostem muito. Vocês têm alguma coisa para falar, pessoal? Como que aí a gente continua para vocês? Então, o que eu tenho para falar é que a música que estava tocando aí na abertura do podcast, eu acabei esquecendo de falar qual era, é da banda Wallows, né? E é Drunk on Halloween. Para quem curte música nesse estilo aí, é uma banda muito foda, que é até bem recente, e vocês vão se surpreender se vocês gostam de série da Netflix, vocês vão se surpreender com um dos integrantes que fazem parte dessa banda aí. É isso aí. E é isso. Eu acho que não tem mais nada para falar. Até semana que vem, pelo menos da minha parte. E aí a gente já começa com o Papi, um pouquinho mais sério. Mesma coisa. E aproveitem o Halloween, pessoal. Se fantasiem mesmo. Vamos, viva as bruxas aí. Então, pessoal, viva as bruxas. Muito obrigado aí por vocês nos aturarem durante 40 minutos. Nós não temos um nome ainda. A gente vai definir um nome.
Eu espero que vocês gostem, tanto do conteúdo quanto da gente. Uma boa noite. E até a semana que vem, a iniciação do Tratado da Magia. E é nóis. Assim que mundos estes, né? Exatamente. Assim o mundo foi criado. Foi quase. O mundo foi criado. Assim o mundo foi criado. Bye, bye. Até mais. Ficou legal, né, pessoal? Ficou bem legal. Ficou bem, ficou maneiro. Eu acho melhor encerrar essa daqui e fazer outra, hein? Pra não dar nenhum.